Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento especial em comemoração aos 10 anos do site Endoscopia Terapêutica. Olá, Olá, pessoal. olá, pessoal. Olá. E estamos muito felizes e, por que não dizer, emocionados. A gente preparou muita coisa boa para mostrar para vocês e compartilhar e para a gente comemorar juntos. E eu tô aqui hoje com 3 dos fundadores do site, o Felipe, o Bruno e o Ivan, que todos vocês já conhecem, que vão contar um pouquinho para a gente como tudo isso começou. Então, Felipe, conta pra gente como e por que surgiu essa ideia do site. Então, Dani, olá a todos, primeiramente. Vou contar uma historinha aí que de 10 anos atrás, mas que tem bastante história para contar, né? A gente, depois de eu ter ficado 2 anos lá no HC, na residência de endoscopia, junto com o Ivan, que era meu colega de turma, o Guilherme, a gente começou a pensar, né, o que poderia ser feito para a gente conseguir se manter atualizado, mesmo depois de ter saído de lá, onde as reuniões científicas aconteciam toda semana, eram aquela coisa com bastante atualizações, e quando a gente volta para casa, assim, né, a rotina do dia a dia vai consumindo a gente, e eu sabia que não ia conseguir manter esse mesmo fluxo de estudo, né? Então eu comecei a ficar pensando se a gente teria alguma forma de se manter conectado, alguma coisa que pudesse fazer com que a gente ficasse ligado aos grandes centros e manter essa atualização constante. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o site. Eu falei com o Ivan, eu lembro, foi antes de um gastrão que a gente foi lá, chamamos o Guilherme também, botei a ideia para eles, né, e eles gostaram da situação. E eu sabia, assim, que a gente precisava de alguém para fazer esse link com os grandes centros, né, e o Bruno era a pessoa certa, né. O Ivan tinha sido meu colega, minha dupla, na verdade, na residência, né, ficamos constantemente juntos ali, o Guilherme era R3, foi o primeiro ano dele de CPRE lá, a gente tinha bastante contato. E o Bruno tinha sido o nosso primeiro ano de preceptor na residência, do STESP, do HC também, né. E o Ivan e o Guilherme tinham tido muito contato ali com o Bruno, fizeram doutorado junto, viveram juntos ali na época da cirurgia do aparelho digestivo. Daí eu falei, vocês dois têm que convencer lá o Bruno a entrar nessa. Se ele entrar junto nesse barco aí, o troço vai dar certo, né? Aí o Ivan foi lá e passou uma história. Contei pra ele, gente, Ivan, o que você falou pro Bruno aí? Sim, eu lembro como se fosse ontem, né? O Salles com essa ideia mirabolante, né? Eu falei, pô, Salles, seria muito legal mesmo, né? Cada um tinha ido para sua cidade, a gente estava afastado e estava sentindo falta da academia, né? Tava sentindo falta das reuniões. A maior parte de nós tinha ido para o interior, né? Tava vivendo uma rotina diferente. O Bruno tinha continuado, né? Em São Paulo, dentro da universidade. E o Salles disse, vamos fazer um site onde a gente publique nossas dúvidas, né? Na verdade era um blog na época, onde casos clínicos, para mantermos o contato e continuar estudando. Eu falei com o Bruno na hora falou, né? Adora um enrosco, adora um trabalho. Mais ou menos. Né? E aí falou, não, vamos fazer mesmo, né? E aí começou. Mais ou menos, mas foi uma época bem bacana mesmo. Eu lembro que tá fazendo 10 anos mesmo, que foi mais ou menos num gastrão, né? Nessa época, assim, que a gente fez essa reunião, assim, para passar a ideia, né? E eu sempre gostei disso, né, de trocar experiências, né, de mostrar o que a gente está aprendendo, né, era uma fase que a gente estava aprendendo muito, ainda solidificando os conhecimentos. Falei, pô, vamos fazer realmente esse site para a gente trocar os conhecimentos, mostrar os últimos artigos, as coisas que estão saindo de novidade na endoscopia e os procedimentos do dia a dia que a gente estava fazendo, nas terapêuticas, tudo. Então, foi muito bacana mesmo e o resto da história vocês conhecem, mas no começo foi difícil, né, Salles? A gente, na verdade, era só o grupo que fundou, dos fundadores ali, né? A gente ainda estava bem, assim, atualizado, tinha acabado de sair da residência, não tinha bastante aula, tinha material, então era mais fácil da gente escrever um pouco até do que hoje, assim. Mas a gente escrevia 3 vezes por semana, tinha até uma escalinha, assim, segunda-feira era um artigo comentado, na quarta era um resumo, tipo, assuntos gerais, e na sexta tinha um quiz. Tinha uma tabelinha lá, então toda segunda, quarta e sexta a gente ficou uns 3 anos, eu acho, assim, nesse pique, né? Nossa, porque a gente era precisava pesado, produzir né? material para o teu site Pesado, ter volume, assim, né? E sempre foi assim, na verdade, a gente, até hoje, muita dedicação fazendo, e a divulgação era assim do boca a boca, falava com um, falava com outro colega, era uma coisa mais interna e que a gente falava para os outros, vendo? Mas era o intuito
sempre foi que a gente estivesse se mantendo atualizado, mantendo o nosso network e quem sabe os outros colegas também poderiam aproveitar disso daí, né? Eu lembro que até tem um flyerzinho, eu achei para vocês mostrar, a gente mostrava nos congressos, ficava na porta do congresso lá, e esse flyerzinho aqui, ó, isso era a primeira versão na verdade essa era a segunda versão do site já. A gente teve um antes que era um vlog, era só de vídeos, vocês lembram? Foi em 2014, era só vídeos, assim. E aí esse foi o primeiro formato, assim, em artigos, né? Sim, foi a época que a gente viu que as pessoas se interessavam, né, pelo site, pelas coisas que a gente estava escrevendo, e a gente falou, pô, então vamos fazer um negócio mais legal, um negócio maior, vamos mostrar para as pessoas, divulgar, né? Foi daí que veio esse flyerzinho. A gente distribuía esse flyer, né? No congresso, e ela, olha, entra no meu site. Entra lá no meu site, é legal. Olha, mas vou contar uma coisa para vocês. A divulgação foi efetiva, viu? Porque chegou lá em Goiás, nessa época, 2014 e 15. Mas me conta uma coisa, Salles, eram vocês que ficavam distribuindo nos congressos, nos eventos, pessoalmente? Sim. Não só ficava, como a gente ainda fica, né? A gente tá nos congressos lá com a camisa aqui do site, e falando com as pessoas, com os colegas, pegando feedback também. Acho que por isso que também deu muito certo, que a gente ouvia, tá sempre ouvindo, né? Ó, legal isso, aquilo. Entendia, a gente começou a entender que o site era uma ferramenta de trabalho também para as pessoas, que muitos dos colegas usavam, assim, no dia a dia. A gente vai até mostrar depois um pouquinho disso, né? Isso aí. Poxa, isso é bem legal, viu? É bem a humildade, porque a gente via, né, endoscopistas renomados que davam aula em congresso, participavam de comitês de organização, conversando com os colegas, fazendo divulgação, estimulando todo mundo a formar uma comunidade mesmo, frequentar o site, buscar informações e conversando de igual para igual, né? No boca a boca e sentindo também as dores, as necessidades e buscando soluções para os colegas que estão longe de grandes centros. E eu já via essas características assim em vocês e isso está no DNA do Endoscopia Terapêutica desde o início. Não é à toa que hoje a gente tem uma comunidade bem bacana e de pessoas que seguem, comentam e ajudam com o projeto. Sim, essa jornada mesmo foi incrível, foi muito legal. Ver o que começou com um propósito pessoal, né, um objetivo de só reunir e se manter conectado, foi crescendo, as pessoas foram dando feedback e a gente foi aumentando, se dedicando cada vez mais e acabou se tornando o maior site de endoscopia da América Latina. Uma referência para todos os endoscopistas. E não só da América Latina, porque nós temos acessos também de muitos países no mundo aí, principalmente os países que falam a língua portuguesa. É muito legal. E eu lembro lá que nessa transição do vlog para o site lá em 2015, desde 2015 eu acompanhava já o site e era muito fã. Fazia divulgação lá também no Centro-Oeste. E o dia que o Bruno me ligou e pediu para ajudar, para participar, eu quase não acreditei. Eu topei na hora sem nem saber o que eu estava topando, depois eu fui descobrir o que era para fazer. É por isso que a gente é maluco até hoje, né? A gente vai sempre fazendo, nem sabe o que está fazendo. Aqui, ó, você vai trabalhar e trabalhar um pouquinho. E trabalhar um pouquinho mais. Mas, bom, gente, nesse primeiro episódio, a gente vai resgatar aí um pouquinho da história, vamos resgatar alguns posts antigos, alguns temas antigos, para a gente mostrar como a medicina é dinâmica, como as coisas mudam. E, Bruno, mostre então para a gente aí um tema, um post que você selecionou. Vamos ver o que mudou. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre o que mudou nos últimos 10 anos, né? Então, eu fiz uma busca no site, comecei lá nos primórdios, lá em 2015, 2016, e fiquei procurando lá os posts assim que tinha mais alteração assim, de conceito e de evolução, né? E o primeiro que eu selecionei foi esse, né? De mucosectomia underwater, né? Até foi o Ivan que trouxe esse post lá na época, lá em 2015, né? E era bem o começo da experiência com underwater, né? Então vocês estão vendo aí na tela, né? Está falando da primeira série de casos, que foi o Bin Miller que descreveu lá, né? 62 lesões césseis, depois um outro aqui, uma série publicada na Surgical Endoscopy, ó, com 21 pacientes, né, com 43 lesões, mas evoluiu muito depois daí, né? Foi uma técnica amplamente empregada, né? E hoje a gente tem já trabalhos prospectivos, randomizados, já tem inclusive meta-análise, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, ó, uma meta-análise com 6 trabalhos prospectivos randomizados, com mais de 1.157 polipectomias nessa série, né? Então, o que a gente sabe hoje, né?
A gente sabe que a técnica underwater ela traz uma maior chance de ressecção em monobloco da lesão, né? Então tem aqui um risco relativo aqui 1,26 vezes, né, maior, com P significativo, né? E o efeito mais proeminente ainda nos pólipos maior do que 20 milímetros. Isso, para quem não sabe, acontece, né, porque na mucosectomia tradicional você vai injetar sobre a lesão e a lesão acaba aumentando de tamanho. Fica grandona. Né? Então fica mais difícil de você conseguir ressecar numa pegada só, num fragmento só, né? Então no underwater você enche o cólon de água ou o reto de água, a lesão vai flutuar e ela acaba ficando até um pouquinho menor do que é quando você está com o cólon distendido por ar. E isso facilita bastante a pega num fragmento só. Então uma lesão de 2 centímetros que é no limite da ressecção em monobloco, você vai conseguir fazer com maior facilidade utilizando a técnica underwater. É muito isso bacana. Acaba impactando na segunda característica da underwater, né, que é uma menor chance de recidiva da lesão, né? A gente sabe que a recidiva diminui se a gente tirar em um fragmento só a lesão. Então a gente tem nessa mesma meta-análise, né, uma redução significativa da recidiva com underwater. E eu trouxe aqui, né, um trabalho, né, prospectivo randomizado feito lá no ICESP, conduzido lá pelo Dr. Luciano Lenz, né? Então a gente comparou lá underwater com a técnica convencional, né? E vejam que a taxa de recidiva, né, foi significativamente menor com underwater, 2% contra 15%, especialmente em lesões de 20 a 40 milímetros, 0 contra 35%, né? Então, isso conferiu um risco de recidiva 7,5 vezes maior utilizando a técnica convencional em comparação com o underwater. Nossa, uma diferença bem grande, bem né? significativa. E Bruno, existem outras indicações para underwater, fora essas lesões maiores que você quer tentar ressecar em monobloco? Sim, uma outra ótima indicação do underwater são aquelas lesões com fibrose ou as lesões recidivadas, né, que elas têm uma fibrose, a gente não consegue injetar e elevar bem ela, né? É até arriscado a gente tentar fazer assim. Então, o underwater está bem indicado nessa situação também, Ivan. Eu, particularmente, gosto do underwater há bastante tempo. É uma técnica que a gente tem que ter na nossa caixinha de ferramentas. No portfólio. Exato. E o próximo, vamos lá. Aí, continuando, então, selecionei esse outro post também de 2015, inclusive foi você, Ivan, que eu também... escrevi bastante, cara. Tinha tempo. Escreveu também sobre o tratamento endoscópico da fístula pós-sleeve gástrico, né? E a Dani, que tem bastante experiência nisso, vai comentar. E, assim, tratamento de fístula foi uma coisa que mudou demais nos últimos 10 anos. E esse post é bem legal. Então, revisando, né? 2015, olha só, são quase 10 anos... Foi um estudo, né, que saiu no Endoscopy, que mostrou como era feito o tratamento das fístulas, né? Boa parte das fístulas eram complicações pós-operatórias. E olha só que interessante, eu queria destacar aqui 2 informações que tem no post. O tempo para a gente resolver uma fístula naquela época, 113 dias, e olha o prazo, né? 3 meses, com uma taxa de resolução 113 dias, 3 meses, de 65%. Então, realmente... Não era uma maravilha. Não era uma maravilha. Quando você tinha uma fístula, se prepare para ficar numa internação 3 meses de internação média. E olha só o que estava dentro da caixinha de ferramentas ali do endoscopista nessa época, no arsenal. Stents, né, próteses, clipes... Na maior parte das vezes, os clipes convencionais, né, os clipes montados em cap também eram novidade na época, colas, drenagem endoscópica com pigtail e uso de plug. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Sim, hoje 2015, né? Da nossa maior arma. A maior arma hoje que a gente mais usa. E realmente, assim, o que a gente está sentindo falta, acho que o que todo mundo está sentindo falta, é do bom e velho vácuo aqui. A gente tem uma sonda, né, descendo uma sonda de drenagem a vácuo, uma sonda nasinteral ali lado a lado. E o vácuo talvez tenha sido uma das técnicas aí que quebrou paradigma nesses últimos anos, no tratamento de fístulas, sejam mais agudas, sejam fístulas pós-cirúrgicas, subagudas e até mesmo para fístulas crônicas. E eu queria destacar 4 estudos, na verdade, mais atuais, são agora entre 22 e 23. Esse também é uma publicação da Endoscopy, tratamento com vácuo
para fístulas pós-operatórias, pós-operatório de cirurgias. Lá, predominantemente, eles usam a esponjinha, né? Que a gente sabe que no Brasil a esponja não é a técnica, Mais a primeira usada. opção, exatamente, não é a primeira opção. E eu queria destacar isso aí, ó, o sucesso clínico que a gente está vendo ali no abstrato gráfico, de 74%. E duração do tratamento em dias, 33 dias. Então, poxa, olha só, já é um mês, né? E 74% de sucesso clínico, já melhorou. Mas, vamos lá. Tem uma outra situação, acidentes, né? Fístulas agudas, por instrumentação, Borrave, corpo estranho, ou você está fazendo algum procedimento, uma mucosectomia, enfim, algo está sendo feito e uma perfuração acontece. Quando essas fístulas, né, elas são tratadas no momento mais agudo, olha só que interessante, a taxa de sucesso é quase 90%, com uma duração de tratamento em dias de 12. Então, nossa primeira opção, tá fazendo uma dilatação, perfurou ou teve um acidente no esôfago, vácuo. Não é? Vácuo. Antigamente a gente pensava em prótese. Exatamente. Então, Em hoje clipe, o negócio prótese, é vácuo. Exatamente. E a gente tem experiência nacional para mostrar, olha só, esse trabalho bem interessante da turma do ICESP, do Marcelo Simas, com sonda sob sonda, né? Olha o sucesso clínico ali, quase 90% também. Então, poxa, são estudos retrospectivos, todos esses, mas que mostram que realmente o vácuo mudou o panorama do tratamento das fístulas nos últimos E só tempos. fazendo um comentário sobre o sonda sobre sonda, eu gosto bastante de usar essa técnica ao invés da esponjinha, porque facilita a vida, você precisa trocar bem menos, né? A esponja, em 2, 3 dias, principalmente no começo, você tem que já trocar. A sonda sobre sonda costuma durar mais tempo funcionando. Só explicando para o pessoal que existe a esponja, que foi o inicial, né? Existe a sonda sobre sonda, que a gente utiliza bastante no ICESP, e também utiliza muito no Brasil o vácuo modificado, né? Que é com a gase e o campiodo forado. Exato. Que é intermediário. Até a esponja você tem que trocar a cada 3, 4 dias no máximo. A sonda sobre sonda você pode deixar vários dias. E com gás, 1 semana. Exato. Intermediário. Intermediário. As trocas. Então, e uma meta-análise. Uma meta-análise. A gente tem meta-análise hoje. É meta-análise de estudos retrospectivos, mas que mostra que o vácuo ele é superior ao uso de stent com relação ao sucesso clínico, né? A resolução comparando com prótese. Com prótese, o vácuo é superior. No quesito, resolução clínica. E bem mais barato, né? Bem mais barato. E essa meta-análise tem outros gráficozinhos em floresta também. Tempo de tratamento, é tudo mais... Então, vácuo é, ó... É isso aí, viu? É isso aí. Thug Life. Revolucionário. Mas vamos lá, selecionei mais coisas aí pra gente, pessoal, e o próximo artigo aqui que eu selecionei é sobre esofagite eosinofílica, né? Também o conceito veio mudando, veio se modernizando ultimamente, e o Felipe Sales aqui, ó, em 2015 também já tinha escrevido como é que a gente faz um diagnóstico correto aqui de esofagite eosinofílica. Então, Felipe, eu deixei para você para comentar essa daqui. Essa daí também, 2015, foi um dos primeiros posts lá, e isso era um caso, e o caso em si tinha uns 3 anos antes de 2015, que foi durante a residência mesmo lá no HC, que tinha esse conceito que você precisava fazer IBP, porque IBP diferenciava a esofagite eosinofílica de doença do refluxo, que até então a eosinofilia podia ser só em decorrência da doença do refluxo. Então era assim, ó, tinha um primeiro caso, foi feito, então tinha os sinais ali, né, da traqueização, tudo, foi feito biópsia, tinha 35 eosinófilos, aí 8 semanas de IBP, 9 endoscopia, tinha se mantido os eosinófilos. Então esse caso, naquela época, era considerado esofagite eosinofílica. Isso é até hoje, mas tinha que ser assim para confirmar. Aí o segundo tinha que fazer essa prova. Você tinha que dar IBP e biopsiar com o uso do IBP. Esse segundo caso, ó, fez a endoscopia, também tinha os sinais, 20 eosinófilos por campo, e aí fez o curso de 8 semanas, e aí fez a biópsia novamente, e ao invés de ser isso uma boa resposta, que hoje em dia é isso, é uma boa resposta à esofagite eosinofílica, não era considerado esofagite eosinofílica, né? Naquela época ainda, 2015, isso
nem se falava de uma outra coisa que o Bruno vai falar ali depois, mas era considerado como uma eosinofilia responsiva ao ácido, como se fosse a própria doença do refluxo que estivesse dando essa eosinofilia. Aí em 2017, até 2 anos depois, o Bruno faz esse comentário ali, ó, Felipe, eu acho que esse assunto do posto deve ser revisitado. O conceito que a esofagite eosinofílica deve ser confirmada após 8 semanas de IBP foi questionado, e ao invés de excluir o diagnóstico de refluxo, tem se falado sobre eosinofilia responsiva ao IBP. E ele até coloca ali o artigo, e a gente atualizou o post, né, realmente sobre esse novo conceito que estava surgindo. Ou seja, existia uma outra entidade que fazia com que o IBP respondesse. Mas ainda não se sabia se isso era a mesma coisa, a mesma doença, ou se o que acontecia, se era o próprio refluxo ou não. Então tinha um limbo ali, né, dos conceitos. Então em 2020, o Gerson publicou, na verdade, esse post onde ele justamente coloca isso. Pode passar ali, vamos ver. Que a gente tinha essa eosinofilia responsiva ao IBP, né? E se estava começando a se considerar que talvez isso fosse realmente a mesma doença, na verdade. E que o IBP talvez fosse um tratamento para a esofagite eosinofílica, e não uma causa de exclusão diagnóstica que deveria ser usado até para fazer diagnóstico, né? E aí, depois, ali em 2022, que é o conceito atual, o Gerson faz uma nova atualização ali do conceito realmente atual, que prova, na verdade, que sim, esofagite eosinofílica é a doença, né? E que o IBP, na verdade, ele age não só diminuindo a acidez e fazendo com que aquela acidez gere eosinofilia, mas ele age na fisiopatologia da própria doença. Diminui a resposta inflamatória, TH2, ou seja, ele tem um efeito imunomodulador. Então, o IBP, ele realmente é um medicamento para tratamento de esofagite eosinofílica, né? Então, hoje é o contrário. Você não pode fazer diagnóstico com o paciente em uso de IBP. Então, se ele já veio para o teu consultório com uma queixa um pouquinho ali de disfagia, que a doença do refluxo também pode dar disfagia, né? Então, se você suspeita de esofagite eosinofílica, que você vai fazer uma endoscopia com esse intuito, o paciente tem que estar pelo menos 3 semanas sem estar tomando o IBP, que aí isso é a consideração realmente. Semelhante a gente querer fazer diagnóstico de doença do refluxo, o paciente está tomando IBP, né? Exatamente. Então, o ideal é para as duas condições é você retirar, né, e fazer essa situação. Então aqui é uma mudança total do conceito, né? Como mudou, né? Mudou 3 vezes. Mudou 3 vezes ainda. E o legal é que o site foi acompanhando essas mudanças e sempre mostrando as atualizações. Teve pelo menos uns 4 updates em relação a esse tema aí ao longo do tempo. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando da seleção aqui que a gente fez. E vamos para o próximo aqui. O próximo eu selecionei aqui uma coisa mais avançada aqui, né? A gastroenterostomia guiada por ecoendoscopia, né? Então, lá em 2016, o Matheus Franco publicou aqui no site um resumo sobre a primeira experiência clínica nos Estados Unidos, né? Da gastroenterostomia. Inclusive, um dos pioneiros nessa técnica, né, o Dr. Moin Kashab, lá da Johns Hopkins, né, aceitou nosso convite aí, grande honra para a gente. Ele escreveu um post e colocou um vídeo da técnica dele, né? E destaquei aqui um trecho aqui do post, né, que fala assim, ó, eram 10 pacientes nessa primeira experiência clínica, um sucesso ali de 90%, né? Então era bem pioneiro ainda essa técnica, né? E hoje a gente já tem vários estudos, de novo, a gente tem estudos prospectivos, retrospectivos, meta-análises, tem bastante coisa. E eu destaquei aí uma meta-análise de 2020 com 12 estudos, 285 pacientes, sendo que a gente tem um sucesso técnico aqui de 92%, sucesso clínico de 90%, com a baixa taxa de reintervenção e de eventos adversos. A gente também tem 2 revisões sistemáticas e meta-análises comparando a gastroenterostomia guiada por eco versus o stent duodenal, né, que sempre foi a nossa referência na endoscopia, mostrando que a gastrojejunoanastomose tem menos taxa de reintervenção, 4 versus 24%, e maior sucesso clínico, né? Então a gente tem que voltar menos vezes ali, né, para tratar uma obstrução da prótese, né? E a gente tem também, né, um estudo multicêntrico com mais de 300 pacientes, comparando a técnica endoscópica com a técnica cirúrgica. Esse estudo mostrou então que a técnica endoscópica, menor tempo para a pessoa voltar a comer,
menor estadia hospitalar, menor taxa de evento adverso e menor tempo para recomeçar a quimioterapia, que é muito importante nesses pacientes, tá? E esses dados são muito legais, né? Porque você veja, é melhor do que o stent nos pacientes paliativos, né? Ou que estão com uma performance muito baixa. E é melhor do que a cirurgia nos pacientes que estão um pouco melhor. Então, muito provavelmente, a gastroenterostomia vai ser o padrão ouro. Vai ser a primeira opção na paliação de obstrução de saída gástrica em pacientes oncológicos. Com certeza uma técnica que veio para ficar, né? E a gente voltou recente do DDW, e a gente viu muito isso, como ganhou espaço, como estão fazendo bastante, né? Sim, muitos grupos fazendo a técnica e... Não, logo vai ser igual Então, a gastrostomia, né? Estão discutindo Você até não fazer... faz mais cirúrgico. Estão discutindo até fazer em situações benignas. Inclusive para obstruções benignas, não só para o paciente oncológico. Então, sei lá, de repente no futuro, a história da GTT se repetirá, né? Exatamente, bem legal. Mais um artigo aqui, Bruno. Esse também é quente, né? É mais confusão. Mais confusão, hein? Então, o esôfago nunca é fácil. Nunca é fácil. Então, um artigo aí de 2017 do Felipe também, ele vai comentar. Doença do refluxo é fácil de ser diagnosticada? Você já tem a resposta? Naquela época, até um pouquinho antes, uns 2 anos, ou na época que eu fiz residência de gastroenterologia, não vou nem dizer o ano, mas era fácil. O que era? Você dava IBP por 2 meses, se o paciente respondesse os sintomas, ele tinha doença do refluxo. Ou seja, era o tal do teste terapêutico e isso fazia diagnóstico, né? E aí, nesse post aqui, a gente queria chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, para que essa situação clínica só, de resposta ao IBP, não era o suficiente para fazer tratamento, dar diagnóstico de doença do refluxo. Você precisava de mais um exame complementar, no mínimo um exame complementar, para você definir e caracterizar que realmente esse paciente tem uma doença crônica relacionada à fisiopatologia do esfíncter esofágico inferior, clírice esofágico, ou seja, uma patologia crônica mais complexa do que simplesmente pirose, tá? E aqui a gente chamava atenção também que na endoscopia digestiva, a sensibilidade para a esofagite erosiva, ela não era tão alta como muitos pensavam. Ou seja, a gente sabe que até hoje, em torno só de 40% dos pacientes que têm doença do refluxo têm esofagite. Ou seja, 60% dos pacientes que têm doença do refluxo, a endoscopia deles é normal, sem esofagite. E a gente queria justamente mostrar isso daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, em 2017, como é que estava a situação da doença do refluxo? Uma situação ali normal, né? Aquilo ali, a gente ficava essa discussão. E em Los Angeles, ou seja, o paciente que tinha esofagite, não importa qual tipo de esofagite, era a doença do refluxo. Naquela época se discutia até essa esofagite não erosiva, vocês lembram dessas discussões que tinham os cirurgiões adoravam isso. Os clínicos ficavam, isso não existe, o cirurgião, claro que tem, isso aqui. Era, se fosse meio espessado, nacarado e tal, e aquilo podia ser doença do refluxo não erosiva. Diagnosticado por endoscopia. Então, era essa a discussão que ficava lá. Mas isso aqui era certeza absoluta. Se tinha erosão, era refluxo. Isso aí era o que tinha, né? Não, só para não deixar dúvida, né? Esses sinais mínimos aí que a gente vê na mucosa esofágica, a gente não chama de esofagite não erosiva, né? Hoje em dia é normal. Então, isso aqui... É que assim, no Brasil se adotou esse negócio, mas desde Los Angeles, em 84... A recomendação é não usar esse termo. Não usar não termo. falar de esofagite não erosiva, né? Então, vai para você, Ivan. Então, o que tinha nos 17? Isso ali, volta um pouquinho, do Los Angeles esofagite era refluxo. O lado de cá, a gente queria chamar a atenção que 60% das pessoas, mesmo tendo um exame normal, pode ter refluxo. Então, isso até hoje continua. Então, a gente queria chamar a atenção nesse post, naquela época, sobre isso. E depois começou a se discutir uma outra coisa, que é outra discussão que até hoje perdura. Qual o grau de esofagite realmente é doença do refluxo? E começou a se falar, poxa, será que toda esofagite tipo essa ali, que são essas aerosoizinhas, será que isso aí realmente é doença do refluxo? Porque a gente vê isso em paciente assintomático, né, Salles? O paciente não sente nada, faz um exame e tem ali uma outra erosão pequenininha. E a gente sabe que esofagite eosinofílica, um paciente que tem algum tipo de desmotilidade, tabagista, ele tem algumas outras condições clínicas, né, até às vezes também patológicas, que podem dar esse tipo de erosão ali. É difícil, até o Bruno mostrou hoje
Los Angeles A, que não é contínua, aquela que fica pipocando pelo esôfago, isso é diferente, né? A gente sabe que a própria classificação de Los Angeles, ela tem as suas falhas, mas... Tem suas vulnerabilidades. Em 2018, saiu o primeiro consenso de Lyon, que ele justamente faz isso. Olha, não, esofagite erosiva não necessariamente é doença do refluxo. Pode ser. Então, ele começou a passar. Posso, Ivanian? Então, a gente fez esse post aqui sobre o primeiro consenso de Lyon, e aí ele traz mais coisas, mas a gente vai deixar aqui só para falar da esofagite. Tá? Então, o que tinha ali? Ele não só coloca que a esofagite grau A não necessariamente é refluxo, mas ainda põe a régua mais lá para cima, dizendo que grau B também não necessariamente era refluxo. Passa para o próximo ali. Então, como é que ficava a situação em 2018? Isso aqui poderia ser doença do refluxo, Los Angeles A poderia ser refluxo e Los Angeles B poderia ser refluxo. Só que tem outra Los Angeles B aqui, isso aí também é Los Angeles B, né? Olha só, é o B+, né? E aí, poxa, todo mundo começou a ficar se questionando, será mesmo? Porque, poxa, olha, não tem como, é diferente, né? Aquele tipo de esofagite lá, que apesar de ser grau B, né? E aí ficou essas discussões por uns 4, 5 anos, né? Era ou não era? E em 2023, ano passado, saiu o consenso de Lyon 2, né? Que ele, com mais estudos, não é só porque quer, mas mais estudos, começaram a fazer estudo com pegametria nesses pacientes que tinham esofagite do Los Angeles B e começaram a conclusão que se expandiu um pouco e trouxe, na verdade, Los Angeles B como uma evidência conclusiva de doença do refluxo. Ou seja, pode passar o próximo livro. O conceito atual agora para diagnósticos de certeza, né? Então, normal pode ser, Los Angeles A pode ser, e Los Angeles B, mesmo aqueles quadros de esofagite um pouquinho mais leve ali, isso é conclusivo de doença do refluxo. Então, essa, até então, viu, não é fácil a resposta lá. Mudou bastante. É fácil diagnosticar o refluxo? Vejamos, né? Mas isso é bem legal, né? O conhecimento médico ele é muito dinâmico, né? Algumas coisas são pendulares, né? A coisa vai, a coisa vem. E a gente vê, né? Não é porque o material está publicado que ele necessariamente é atual. Daí a importância da gente, né, ficar procurando informação, sempre buscando. E felizmente a gente tem conseguido fazer isso dentro do site, com updates, né? Resgatar, fazer esse resgate histórico foi bem bacana. A gente realmente tá lá no dia a dia, não percebe como as coisas às vezes vão mudando, e vão mudando às vezes radicalmente, né? Então, para quem tá aí, vale a pena buscar conhecimento, porque isso é uma característica que deve fazer parte da rotina de todos nós, né? Para a gente poder acompanhar o ritmo das mudanças e oferecer o melhor cuidado para os nossos pacientes, que é o objetivo final de tudo. E aí, Felipe, agora que a gente discutiu essas mudanças, né, fez esse lindo tempo aí dos últimos 10 anos, conta pra gente, o que está por vir? Vamos lá. A gente está separando alguns temas, hein? A gente falou daquilo que mais mudou, né, mostrando realmente como a medicina é dinâmica e a ciência também vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto para não ficar parado. Foi por isso que a gente criou o site, né, com esse intuito de a gente não conseguir ficar parado. Está ajudando para a gente, espero que esteja ajudando para vocês também, né? E no próximo capítulo nós vamos pegar os mais acessados, Dani. Vamos pegar os top 5 posts das histórias. Os melhores temas de todos os tempos. Vamos discutir eles aqui para trazer também mais evidência daquilo que realmente mais impactou nesses 10 anos aí no nosso site. Bom, antes de encerrar o episódio de hoje, eu queria pedir para todos que respondam um questionário que a gente vai enviar no grupo de WhatsApp. Enviem suas críticas, dúvidas, suas sugestões e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Valeu.